Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão hoje é o escândalo da cruz. Como é isso? O que as escrituras falam sobre esse tema? O escândalo da cruz. Vamos lá, rapidamente, de forma bem sucinta, já que neste canal ao qual tenho falado com vocês, já são mais de 500 vídeos postados. Quem já é inscrito sabe. Quem não é inscrito aí pode se inscrever se quiser conhecer todos esses assuntos. São mais de 500 assuntos, tá? De A a Z, você toca no sininho de notificações, porque a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Seu like ou dislike, porque ajuda a alavancar esse vídeo, melhora o canal, E no rodapé, o que você achou sobre esse assunto? Você pode até compartilhar com outras pessoas também que precisam aí, de repente, ouvir uma palavra simples, mas objetiva. Vamos comigo? Paulo, o apóstolo Paulo não tinha vergonha do escândalo da cruz. O apóstolo Paulo. Pois o evangelho verdadeiro é de Cristo. Tem poder esse evangelho que é de Cristo. Tem poder para o quê? Tem poder para gerar fé, salvação e crença genuína. Já o evangelho falso troca o conteúdo da cruz, que é escândalo para muita gente, por um conteúdo popular e aceitável. Vai pegando aí. Quando não reduz a uma mera metodologia. Então eles usam esses artefatos, eles usam dessas formas, esses formatos. Quem usa? A liderança, a cristandade. Portanto, não procede de Cristo, não tem poder para salvar e não gera fé genuína para salvação. Não gera fé para salvação, ok? Então, Paulo exorta Timóteo aqui a não se envergonhar do evangelho. Não se envergonhar. Então, Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar do evangelho não popular, daquele que é perseguido pelo mundo e que gera algemas, prisões a todos aqueles que porventura, falem, preguem e ensinem conforme o Cristo ensinou e pregou. Conforme Paulo ensinou e pregou, os discípulos, os apóstolos, os pais na fé, os reformadores, Então que você tenha isso em mente desde já. Então não tenha medo das algemas, não tenha medo das prisões, porque quem prega, quem ensina o verdadeiro evangelho, assim como os apóstolos e os discípulos ali, estão sujeitos a isso também. 2 Timóteo 1,7, 8, 12 e 16. Talvez Timóteo estivesse covarde ou com medo diante da oposição do mundo. Talvez, naquele momento, houvesse isso no coração de Timóteo, já que era um rapaz jovem, sem experiência alguma, mas que tinha ali ao seu lado, um tutor, um facilitador, que era o apóstolo Paulo. Temos que estar atentos a essa pressão da aceitabilidade. Nós temos que estar atentos com as questões sociais, políticas, econômicas. Desejamos ser aceitos pelo mundo, contudo, a pregação do evangelho é loucura aos padrões deste mundo. O remédio para a covardia é confiar no Espírito de poder, é confiar no poder de Deus, no Espírito Santo, o amor e a moderação, o equilíbrio aí, sempre dependendo de Deus. 2 Timóteo 1,7. E não gritar mais alto e não querer ganhar os outros no grito, e não querer ganhar as pessoas no medo, na imposição, na doutrinação, é o que esses líderes da cristandade faz e têm feito. Então, devemos ter isso em mente. O evangelho falso deve sim, esse deve envergonhar, e esse evangelho que nós temos ouvido é o que envergonha de fato. O que procura envergonhar o evangelho verdadeiro. O evangelho de Deus é perfeito e nada temos que adicionar a ele. O evangelho verdadeiro, ele é orgânico, Quando você dá uma lida lá, por exemplo, em Atos 2 em diante, onde ali começa de fato a igreja do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo agora está dentro dos homens. Você está entendendo? Então, por essas vias, e aí você for ler um pouquinho mais
da biografia ou do panorama, ou um panorama bíblico a respeito de Atos, onde começa a igreja, você vai perceber que ali começa também toda sorte de perseguições, prisões e mortes, tá? Então, o que nós devemos fazer? Já que devemos pregar o evangelho ou falar somente de Cristo e de ninguém mais, a nossa bandeira deve ser Cristo e ninguém mais, tá? Devemos deixar fora essa adição ao legalismo, o antinomianismo, a esses elementos que eles acham que são essenciais. Devemos deixar de lado. Mas devemos sim pegar a essência do verdadeiro evangelho, que não devemos nos envergonhar desse evangelho, mesmo que ele fale contra muita coisa deste mundo. Então, quem quer agradar o mundo não vai agradar a Cristo. E quem quer agradar a Cristo não vai agradar o mundo. Então, esse evangelho, ele fala do Cristo, tá? Cristo e esse morto e ressurreto dentre os mortos, para a salvação de muitos, tá? Na Epístola aos Gálatas, Paulo argumenta em 3 linhas. A primeira linha é um argumento histórico. No capítulo 1 e 2, você pode ali pegar e dar uma olhadinha. No 2, é um argumento, digamos que teológico, do 3 ao 5º, ao 5, né? E o 3 é um argumento moral, 5.2 a 6.18. Então, o que você vai fazer? Você pega o livro de Gálatas e lê de carreirinha. Você vai entender aí o que eu estou falando sobre as questões de argumento histórico, teológico e moral. Pelo menos é o que nós temos ali em Gálatas, que vai nos ajudar muito, tá? Então, esse argumento de Paulo, essa apresentação desse testemunho pessoal, inclusive dele e daqueles que estavam ali para ouvir, isso é algo que é mostrado, né? E mostra de fato ali coisas que são verdadeiras, que é o evangelho, que tem que ser pregado e ensinado, e também mostra o outro lado, onde falsos mestres, falsos profetas estariam trazendo ali uma outra coisa agnóstica, né? Trazendo uma outra passagem que não era a passagem, não é o assunto ao qual deveria ser tratado. Então, nós devemos entender isso, estarmos firmes. Se nós tivermos com esse pensamento de que o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo e sem mistura alguma, então logo você vai estar agradando ao próprio Cristo. É muito fácil, não é difícil. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser salvo, obviamente, né? E você ter ali a unção de Deus na pessoa do Espírito Santo para trazer a revelação daquilo que já está escrito. Escrito. A revelação da palavra que já está escrita. Tendo ali o discernimento e o cuidado para poder trazer o ensino da palavra. Eu procuro fazer sempre nos meus vídeos, ainda vídeos de 8, 10, 15, 20 minutos, mas eu procuro sempre trazer falando sobre as bases que nós temos no Evangelho e aquilo ao qual devemos ter e falar com base nele. Então tudo que eu estiver falando tem que ter base nele, porque senão, ainda que eu esteja falando, achando que estava certo, se eu não tiver uma correta compreensão e um discernimento sobre aquele assunto, eu posso estar enganado, falando uma coisa que de fato parece estar sendo aquilo que é verdadeiro e não sendo. Então o evangelho verdadeiro, ele apresenta Cristo. O falso evangelho apresenta qualquer outra coisa, menos o Cristo histórico, menos o Cristo teológico, menos o Cristo moral, que é o que Paulo aqui está querendo nos ensinar sobre a Epístola de Gálatas. Por isso que eu falei para vocês, leiam Gálatas de carreirinha. Lembrando que a igreja começou em Atos 2 em diante. Já tenho sobre esses assuntos também no canal, então não vou me decorrer a isso. Já tenho 9 minutos aqui falando com vocês e eu espero poder encontrar vocês aí em outros vídeos. Então, se você volta a reafirmar aquilo que comecei. Não podemos nos envergonhar. Devemos estar sempre felizes por aquele ao qual um dia nos encontrou, por aquele ao qual um dia nos tocou, com salvação, com misericórdia, com amor. É por isso que nesses vídeos e nesse canal eu vou falar sempre sobre esses assuntos. O amor de Deus, a graça dele sobre as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tudo aquilo que você estiver fazendo e até um próximo vídeo.